Graça e paz, queridos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quantos já estão sentindo essa glória neste lugar? A presença dele neste lugar? Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia, querido, a gente ganha tempo. Livro de Gênesis. Aleluia. Glória. Capítulo 26. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Alguém ainda não achou? Eu não achei. Acharam? Então vamos ler. Sobrevindo fome à terra, além da primeira, havia nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Amém, querido? Quando nós fazemos essa leitura, e se continuarmos, nós vamos ter muitas informações acerca de Isaque. Nós vamos ter informações aqui que Isaque está passando por um momento difícil, e quando alguém está passando por um momento difícil, entra em desespero. Quando a pessoa não tem o recurso para suprir as suas necessidades, ela fica desesperada, fica tensa, porque compromisso é compromisso. E a fome veio sobre aquele lugar. Quando a palavra do Senhor diz que a fome veio sobre aquele lugar, é porque tudo começou a ficar escasso, começou a faltar as coisas. E quando começa a faltar as coisas, as pessoas elas ficam preocupadas. Principalmente um pai de família que tem ali o seu filho menor de idade, que ainda não tem idade suficiente para trabalhar. E ele é o responsável e precisa levar o sustento. Agora pensa numa situação de crise, aonde eles não tinham da onde tirar. Isaque é o líder, Isaque é o responsável, e ele logo pensa em alguma coisa. Ele pensou em ir se encontrar com Abimeleque, porque Abimeleque era rei. Abimeleque estava numa situação boa, então ele queria gerar uma certa aliança com Abimeleque. E o grande perigo está aí. Quando nós nos aliançamos com pessoas erradas, e tudo pode dar errado. Mas quando você serve um Deus poderoso, um Deus tremendo, um Deus que mesmo a muitas distâncias da terra, Ele está olhando para mim e para você, e está vendo aquilo que está acontecendo na nossa vida. E interessante que Ele não fica parado. Quando Ele tem um juramento e uma promessa feita a alguém, Ele honra com a sua palavra. Quando Deus ele se apresenta diante de Isaque, quando ele está indo encontrar com Abimeleque, Deus se apresenta
apresenta para ele, dizendo: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser, e ali eu te farei próspero. A situação está difícil, está um caos. Aí Deus está dizendo: fica na terra que eu te disser, e ali eu te farei próspero. Isso são expressões da boca de Deus. Isso não é o homem falando, isso é Deus falando. E quando Deus fala, Deus cumpre com a sua palavra. Você está aqui hoje e Deus já falou com você. Não é de hoje, há de muito tempo Deus vem falando com você. Quantas foram as promessas que você recebeu? O que Deus está falando para Isaac aqui, irmão, é algo que ele já tinha falado para o pai. Ele disse para o pai que iria fazer dele um homem próspero, iria multiplicar a sua descendência como as estrelas do céu. E ele agora está reafirmando a promessa dele a Isaac. Isaac deu ouvido à voz de Deus. Aí ele fica em Gerar. Gerar em hebraico quer dizer canta. Ele fica em Gerar. A situação não está boa, mas uma palavra de Deus foi liberada. Aí nós temos aqui a escritura e algumas informações do tipo: Isaac começa a cavar poços, ou desentulhar os poços que os filisteus entulharam, poços que o seu pai Abraão havia aberto. Eu parei para pensar acerca de cavar poços, porque nós falamos aqui acerca de cavar, mas nós não pensamos como é que se cava. Qual é a ferramenta exata que nós vamos usar para cavar? E outra, antes de começar a cavar, eu preciso primeiro observar o terreno. E se eu estou observando o terreno, estou vendo que tem muito mato no terreno. E se eu quero começar a cavar nesse terreno, primeira coisa, eu vou ter que abaixar o mato. E qual é a ferramenta que eu vou usar para isso? Eu vou usar a foice. Aí eu pego essa ferramenta chamada foice e eu começo a abaixar o volume do mato. E eu vou tirando aquela parte que está em cima da terra. Quando você olha para o mato, você não vê a terra, você vê o mato. Mas quando o mato vai sendo abaixado, você começa a ter melhor visão da terra. Depois que você terminou de abaixar esse mato, você precisa de uma outra ferramenta adequada para fazer a remoção desse mato, porque nós só abaixamos o mato. A próxima ferramenta que eu vou usar agora chama-se enxada. Aí eu pego a enxada, irmão, e eu começo agora a carpinar, a tirar aquele pouco mato que ainda está sobre a terra. E eu vou usando essa enxada e vou tirando esse mato, vou carpinando. Mas tem algo interessante, pastor, que quando começamos a carpinar, eu não sei se alguém aqui já viu isso, mas eu já vi. Quando começamos a carpinar, vai tirando aquele mato, e junto com esse mato vai vindo a sua raiz, e junto com a sua raiz vai vindo alguns bichos que estão sobre a terra. Alguns bichos tipo minhoca, caramujo, centopeia, tatu, aranha. Alguns bichos que eu nem sei expressar o nome dele, mas quando começamos a cavar com a enxada e a remover, vai saindo esses bichos. E depois de tudo isso feito, porque eu ainda não comecei a abrir o buraco, eu não comecei ainda a escavação,
preciso começar a abrir o buraco. Detalhe, para começar a abrir o buraco, eu preciso conhecer um pouco da terra. Se eu não conhecer a estrutura da terra, não adianta eu continuar usando a enxada, porque vai chegar uma certa dimensão dessa escavação que a enxada não vai conseguir mais ser útil. Por que não vai conseguir mais ser útil? Primeiro, a terra está dividida em 3 camadas. A primeira camada é chamada de manto. A segunda, a primeira camada é chamada de manto. A segunda é chamada de crosta. E a outra é chamada de centro. A parte de cima é a melhor para usar a ferramenta chamada enxada, porque essa parte de cima é fácil de você cavar. Por quê? Porque isso é só apenas o manto terrestre. O manto terrestre é fofo. Mas depois que você remove a parte do manto, que você começa a chegar na parte da crosta, aí que o negócio fica difícil. Por quê? Porque a crosta, ela não é igual à parte de cima. Ela não é igual ao manto. A crosta, ela é cheia de pedra. Então eu não vou conseguir atingir essa região usando a enxada. Sabe o que eu acho interessante? Fundamentando essas 3 partes da terra, você já percebeu que quando Deus criou o homem também tem as suas 3 partes? A Bíblia diz que nós somos tripartite: espírito, alma e corpo. A ciência humana diz que nós temos cabeça, tronco e membros. A camada da atmosfera também é dividida em 3. Já percebeu que tudo é dividido em 3? Por isso que Jesus, quando chegou aqui, ele falou acerca dele, do Pai e do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Você é uma pessoa, mas é 3. É você, o Espírito Santo e Deus. Por quê? Porque no dia que o povo estava reunidos no mesmo lugar, em uma casa, eu não acredito que eles estavam em silêncio. Eu não acredito que eles estavam calados. Aleluia, Deus. Porque quem quer ver o mover de Deus, que ele não fica quieto, faz algum barulho, chama a atenção dele, e eu acredito que é por isso que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, está falando que eles estavam reunidos
sem água, ninguém sobrevive. Até o carro precisa de água. Deixa faltar água no seu carro, que você vai ver o que acontece. Se o carro, que é um ser inanimado, ele só funciona quando ele é ligado, pensa, você, querido, que é um ser com vida. A água não pode faltar. Aí Isaac, eu fico imaginando qual foi a ferramenta que ele usou para atravessar essa parte. Porque lá no interior, nas regiões do Nordeste, para que as pessoas consigam água para regar as suas plantações, eles usam umas máquinas modernas que faz perfurações no solo, atingindo até uns 100 metros de profundidade, até encontrar água. Só que um cientista, um especialista na área, diz que eles ainda não chegaram na região das águas vivas. A explicação dele é: eles chegaram apenas aonde tem os calouros de água, ou seja, são os filtros de água, que eles vão tomando proporção entre a camada da terra e vai chegando numa parte mais em cima, aonde ela fica mais gelada, porque na parte onde está as águas vivas, ela não é gelada, ela é quente, porque ela está perto, ela está numa profundidade onde a temperatura aquece essa água, ela fica como se fervendo lá embaixo. Você já ouviu falar do vulcão, né? Glória. Percebe que nessas camadas a temperatura como é alta? Isso em algumas regiões onde existe. Aqui nós não temos aqui em São Paulo, mas existe isso. Aí agora eu fico pensando, Isaac agora ele tem que atravessar essa camada. Qual a ferramenta que ele vai usar? Se tem pedra, ele precisa de uma ferramenta exata para isso. Logo ele pega o quê? Uma picareta. Porque é a picareta a ferramenta exata que usa-se para quebrar essa parte rochosa. E ele vai tirando essa camada rochosa e depois se depara com pedras muito duras. E a picareta não facilita o seu trabalho. Qual a próxima ferramenta? Você pensa que as ferramentas que existem hoje foram inventadas nos dias de hoje? Desde aquela época, essas ferramentas já foram de criação deles. Você acha que eles abriam um buraco com a unha da mão? Eles tinham as ferramentas que eles usavam para cavar. Percebe, querido, que o homem está numa situação muito difícil? Deus poderia abrir a janela do céu e derramar ali uma bênção, mas Deus falou: não, fica na terra que eu te disser. E ele está na terra. Só que ele olha para todo mundo e as pessoas estão reclamando, dizendo assim: o negócio está difícil. Eita! O gado está morrendo, os animais estão perecendo, o capim está murchando. E agora, Isaac, Deus mandou ficar aqui. Isso é comando. Profeta, quando ouve Deus falar, querido, ele segue o comando de Deus. Vou te dar um exemplo. Elias, Deus usou ele. Falou: profeta, fala lá para cá que não vai chover. Ele foi e falou: segundo a minha palavra, não vai chover. Parou. Aí Deus chega para ele e fala assim: profeta, vai para Querite. Aí o profeta vai para Querite. Só que quando ele chega em Querite, ele encontra apenas um filete de água passando por ali. Ele poderia ter um diálogo com Deus, dizer para Deus assim: ô Deus, o Senhor me usou lá diante de Acabe, eu falei, aconteceu, e agora eu sou profeta, eu sou usado pelo Senhor. O Senhor, quando quer falar com o povo, com alguém, o Senhor me usa. Mas e agora? Olha onde o Senhor mandou eu vir, o ribeiro de Querite. Olha a água aqui, Senhor, como é que está? É só um filete. Vai ilustrar melhor um filete, uma gota de água escorrendo por ali. Que ribeiro é esse? Estava acessando. Aí disse assim para o profeta: profeta, vai para Sarepta, porque eu já preparei uma viúva que vai lhe dar o sustento. Aí ele sai dali, irmão, e vai lá para Sarepta. Quando ele chega lá, ele
Senhor falou que ia preparar uma viúva, eu estou vendo ali uma coitada. É verdade, Deus. Mas eu sou profeta, eu sou desatador. Eu vi uma pessoa que está precisando, eu vou desatar a vida dela. Aí foi isso que ele fez. Ele chegou para a mulher e falou assim: ei, vai lá, me busca um pouco de água. A mulher vai. Ah, peraí, me traz um punhadinho também de bolo ou pão. Opa, peraí, o que eu tenho é para mim e para o meu filho. Depois de comer, vamos morrer. Essa era a viúva que Deus preparou para dar sustento a ele, que só tinha um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite. Mas aí ele diz assim: vai lá, prepara um pouquinho para mim, depois você volta, prepara para você e para o teu filho, e me vem o resto. Aí a mulher veio, trouxe, voltou, e não faltava farinha na panela nem azeite. Isso é profecia, isso é profeta, querido. Eita, Deus. Se você tem um lugar como esse, e se você acredita num homem que foi levantado como profeta, querido, você vai viver o sobrenatural de Deus, amado. Eu sei que muitos de nós aqui não somos tão perfeitos. Nós estamos dia após dia buscando essa perfeição, buscando em Deus a cura, buscando em Deus a libertação. Existem áreas em nossas vidas que precisamos ser curados. Ainda que eu faça pose de santo, ainda que eu me vista como um desses bonequinhos de vitrine, de lojas de grife, e você olha para mim e fala assim: nossa, isso daí deve ser daqueles pregadores. Irmão, a roupa não vai trazer unção para a minha vida, mas o que vai trazer unção para a minha vida é quando eu me humilho diante do Senhor. Como aquele publicano miserável. A declaração: miserável homem que sou. É isso que Deus precisa ouvir de algumas pessoas que às vezes faz pose de santo, porque Deus quer tratar. Esse homem aqui, ele ia fazer uma coisa errada. Isso aqui é uma maldição hereditária, porque Abraão, ele desceu ao Egito. Abraão mentiu dizendo que Sara não era sua esposa. Analisa a vida do filho dele, Isaac. Ele está subindo para descer ao Egito. Aí fala para Abimeleque que aquela ali, Rebeca, não era a sua esposa, era a sua irmã. Abimeleque está vendo ele acariciando, falou, endoidou, falou assim: você quer que ele te morra? Vai que algum desses aqui tente alguma coisa com ela. Olha o tamanho do pecado que traria para a gente. A preocupação daquele homem que era inimigo declarado. A expressão dele de não cometer algo errado, respeitando a lei, de não pegar a mulher do seu próximo. Você está entendendo? Tem coisa que precisa ser quebrada. Então Deus está tratando de Isaac. Deixou ele gerar. Ele está lá em Cântaro. E ele está cavando. Aí ele pega a ferramenta, o pontalete, vai quebrando pedra. Na igreja é assim, irmão. Na igreja a pessoa chega cheia de capim, cheia de mato. Aí o Isaac vai lá e tira o mato. O Isaac vai lá e tira o capim. O Isaac vai lá e tira as minhocas, a centopeia, as bicharadas que estão ali na cima da terra. Aí Isaac começa agora a cuidar de uma forma mais profunda. Ele quer chegar na parte aonde vai jorrar. Aleluia. Só que para essa água jorrar, Isaac precisa abrir buraco. Ele precisa tirar as pedras que estão atrapalhando. As pedras, elas bloqueiam a subida da água. As pedras bloqueiam muita coisa. A parábola do semeador, a semente que caiu no meio do pedregais, não vingou. Então ele precisa tirar as pedras. Ele vai quebrando as pedras. E não é fácil, pastor, não é fácil. No lugar onde eu fui morar, eu tinha que cavar lá o terreno, eu tive que abrir os lugares para colocar as colunas, eu tive que abrir valeta. Até aí foi fácil. O mais difícil foi na hora de abrir uma fossa, porque não tinha rede de esgoto naquela época. E quando foi abrir a fossa, meu Deus do céu, quando a gente atingiu mais ou menos uns 2 metros de profundidade, começamos a encontrar pedras. E eu tinha algumas pessoas me ajudando, mas era muito difícil porque a mão começou a encher de cara.
começou a doer, se cansava, o sol quente. Agora pensa lá na região onde Isaac estava. Ele estava numa terra árida, uma terra ruim, mas havia uma palavra profética, e eu gostaria que você prestasse atenção nisso, palavra profética, liberada sobre a vida dele. O que Deus disse que iria acontecer? Ele iria se tornar uma pessoa próspera, aonde ele ficasse. Então a prosperidade tinha que se manifestar naquele lugar e naquele momento. Então por isso que ele começou a cavar. Ou seja, para que você tenha essa prosperidade, precisa de esforço. Não adianta fazer corpo mole. Não adianta você olhar e dizer assim, está difícil. Não adianta você derramar suas lágrimas achando que Deus vai descer rapidinho, porque você está chorando. Em Deus, você tem que ser alegre. Alegrai-vos do Senhor, na força do seu poder. Alegrai-vos nele, querido. Sabeis que Ele é Deus. Aí ele vai, camada de pedra, vai tirando. Só que agora, já passou a parte das pedras. Qual a próxima ferramenta? Eu vou pegar a enxada de novo, não vai dar certo, porque o cabo da enxada é grande, e naquele buraco que eu abri, eu não vou ter movimentos com a mão, de forma adequada para continuar a escavação. Eu preciso de alguma coisa melhor. Aí eu vou usar o quê? A cavadeira. Cabinho menor, e ela não é igual a enxada, ela é meia quadradinha, e aí eu consigo ir cavando. Eu vou cavando, cavando, cavando. Só que tem uma região, depois que passa as pedras, que é uma região oca. Quando parece que está chegando no alvo, quando parece que você está para alcançar o objetivo, aí você se depara com uma parte oca. Existe parte oca? Existe. Quem estuda aqui deve ter feito aula de ciências. E você vai encontrar que fala sobre essas regiões. A parte oca é uma parte que não tem terra, não tem nada. Aí chega naquela parte, não tem nada. Vamos parar, porque encontramos apenas uma parte oca. Não tem nada. É a mesma coisa quando estamos trabalhando com algumas pessoas na igreja. Quando você pensa que vai dar resultado, aí você vê que o negócio está oco. E tem horas que você fala assim, meu Deus, Jesus, saindo às madrugadas para socorrer crente. Estou parecendo o piolho sendo esmagado na unha. Ah, Senhor, misericórdia do teu servo. Tem horas que os pensamentos são assim. E aquelas pessoas que às vezes são ingratas. Você faz, e ela nem tchau dá. Pensa, sabe, cavando aqueles buracos. Eu e os servos dele. O líder tem que dar exemplo, tem que estar junto. A Bíblia diz que ele cavou também. Ele está cavando. Chegou na parte oca. O líder olha para um, olha para outro. Vamos continuar. Pega a próxima ferramenta. Aí a gente pega lá a cavadeira. Começa a bater com a cavadeira. Aí vai cair naquele espalhado de terra que está muito oco. E mais parte oca. E vai. E aí ele chega numa parte que não é muito oca. E ele começa a bater. Sabe o que é aqui que ele percebe? Que tem mais pedra. Ele ainda não conseguiu chegar no núcleo. Porque a geografia diz que o núcleo é a região aonde tem o fluvial de águas vivas. Então ele não conseguiu chegar no núcleo. Ainda falta muito. Então ele agora encontrou mais pedra. Então ele volta e vai usar as ferramentas certas para isso. Aí ele vai e quebra mais pedra, quebra mais pedra, quebra mais pedra. Passou as pedras, aí tem mais terra. Se ele desiste, os animais vão morrer, o povo vai morrer. A liderança dele está acabada, porque ele vai perder as pessoas. Morreu todo mundo de que ele sede. Por quê? Porque ele
Isaac não deu água para eles. Por isso que quando Jesus ele chegou, foi para oferecer para mim e para você água. Você já leu lá em João capítulo 4? Lá no capítulo 4, ele encontrou a samaritana. Ela ia tirar água do poço. Pergunto para você, o que é que ela carregava em suas mãos? O cântaro. Agora vamos linkar isso. Isaac ficou aonde? No cântaro. A mulher usa cântaro para pegar água. Jesus pede água. Ela indaga. Você não sabe que eu sou uma samaritana e os judeus não se dão com samaritano? Como você me pede água para beber? Ele diz para ela, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede água, você lhe pediria e ele lhe daria, e a água que ele lhe der iria fazer em você uma fonte a jorrar a vida toda. Jorrar. Sabe o que Jesus estava querendo dizer para aquela mulher? Estava querendo dizer para ela o seguinte: ei, larga o cântaro. Sabe qual é o problema na igreja? É que nós queremos fazer essa caminhada religiosa carregando o cântaro. Não funciona. Porque a mulher disse para Jesus: nesse lugar nós viemos aqui adorar ao Deus em quem nós acreditamos, mas vocês dizem que é em Jerusalém. Cântaro. Ainda não entendeu o que é fonte de água. Aleluia. Ainda não entendeu o que é fonte de água. A fonte de água estava diante daquela mulher. Aleluia, Deus. Aí ela diz assim para ele: você não tem cântaro. Como é que você vai tirar a água do poço? Olha o pensamento. Como é que você está vendo Jesus? Qual a visão que você tem de Jesus? Qual a visão? Ela olha para ele: você não tem cântaro. Ele diz assim para ela: mulher, vai lá buscar o seu marido. Deixa eu curar a sua vida agora. Mulher, vai lá buscar o seu marido. Eu não tenho. Disseste bem que não tem marido, porque o que tem agora não é o seu marido. Você entende isso? Ela está diante do Filho do Altíssimo, profeta do Deus Altíssimo, Aleluia. o grande apóstolo do avivamento. Glória a Deus. Ela olha para ele e tem dificuldades de perceber quem ele é. Mas quando ele revela acerca da vida dela, dizendo para ela: claro que você tem marido. Ela tinha marido, e naquele momento ela estava dizendo que não tinha. Que tipo de mulher é essa que está diante de um homem dizendo que não tem marido quando tem? Mas enganar o profeta não engana. Aí o profeta descalou ela. Disseste bem que não tem marido, mas o que você tem agora não é o seu marido. Sabe o que aconteceu? Ela saiu correndo. Eu pergunto para você: ela levou o cântaro? Sabe o que a Bíblia diz? Ela soltou o cântaro e saiu correndo. E quando ela chegou na cidade, ela começou a jorrar. Meu Deus. Aleluia. Você percebe, querido, no momento em que eu estou palestrando aqui, isso daqui, essa palavra aqui, é exatamente aquela água que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo: a água que eu te der vai fazer em você uma
Cristo. Reconheceu depois que foi tratada e curada. Agora Isaac está cavando e não encontrou água ainda, mas tem um porém, ele não desistiu, ele continua cavando, e quando ele chega numa região da terra, ele escuta um barulho que eles estão acostumados a ouvir. Quando ele ouviu aquele barulho, ele falou: pronto, chegamos na região das águas vivas. Por quê? Porque estava borbulhando. Quando ele ouviu isso, ele tem que sair daquele buraco rápido, porque senão a água ela explode, aí ela sobe e joga todo mundo para cima. Aí ele sobe, se pendura naquela corda e vai subindo e até chegar lá em cima. Quando ele chega lá em cima, daqui a pouco a água estoura. Quando ela chega lá em cima, não está mais quente, ela está gelada. Os animais agora têm água para beber. A plantação agora está sendo regada. Por que tudo isso está acontecendo? Porque as ferramentas que foram usadas foram as ferramentas certas. O grande problema, querido, é estar usando a ferramenta errada. Às vezes eu posso estar aqui pregando e não ser a ferramenta exata para a pregação. Eu posso estar cantando e não ser a ferramenta exata para o louvor. Eu posso estar tocando instrumento e não ser a pessoa exata para isso. Se eu usasse a enxada, eu conseguiria provocar alguma coisa no meio das pedras, ainda que eu criasse alguns dentes na lâmina da enxada, mas eu conseguiria ainda quebrar algumas pedras. Poderia bater com o lado oposto dela, quebraria algumas pedras, mas ela não é a ferramenta exata para quebrar pedra. Posso ouvir glória a Deus? Deus está falando com você nessa noite. Deus está falando com você. Qual é a área, querido, que está tendo dificuldade? Qual é a área da sua vida que está impedindo dessa água jorrar? Aleluia. Porque o tempo está passando, nós vamos ficando envelhecidos, e Deus está querendo usar nossas vidas, e às vezes a gente fica boiando, a gente não entende. Assim como Davi, 3 anos ficou sem chover, e Davi não tomou uma atitude. Ô irmão, 3 anos sem chover é para trazer preocupação. Hein, pastor? 3 anos. Quando nós ficamos muito tempo aqui sem a chuva, viu o que aconteceu com a cantareira? É abaixando o nível. Isso prejudicou a população. Tem gente que fica tranquilizada com isso. Pensa no dia que água nenhuma chegar na torneira da sua casa. Meu Deus. Pensa no dia que você não achar nenhum lugar para você tirar água. E você tem que fazer como Isaac. Ou você vai ter coragem para abrir poço e ver a água jorrar, ou você vai morrer de sede. Meu Deus, aleluia! Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. A última ferramenta que Isaac usou é aquela ferramenta que as pessoas costumam dizer na igreja, que as pessoas às vezes levam uma pá. Ó, essa mensagem aí é para fulano. Fulano precisava estar aqui. Pega a pá. Você sabe para que Isaac usou a pá? Para tirar o entulho do poço. Meu irmão, receba essa pá hoje na sua vida e começa a tirar o entulho do poço. Começa a tirar o entulho, porque vai jorrar água aí. Ei, você não... Quando ela chegou na cidade e falou acerca do profeta, o povo correu. E naquele dia ali, muitos se converteram. Ei, eu não sei, tem alguém na tua casa que de repente não veio ainda para a presença do Senhor, porque tem coisas aí que está entulhando a tua vida. Sabe o que é entulho, o que é impedimento? É quando a pessoa olha e fala assim: ah, se aquele ali faz isso, isso e isso, eu vou fazer o que na igreja? Se aquele ali fala palavrão, depois vai para a igreja, eu vou fazer o que lá? Aqui mesmo. Você está entendendo, irmão? Nós somos uma vitrine. As pessoas estão olhando para nós.
Um dia eu fraguei um irmão, catei ele assim, eu vi a cena, aí depois eu cheguei perto dele e ele se assustou, porque estava errando. Eita Deus. Mas eu nem falei nada, porque a Bíblia diz que quando, lá em Gálatas 6, diz que quando o irmão for surpreendido em alguma coisa, corrige ele com espírito de mansidão e cuideis para não cair na mesma tentação. E eu fiquei na minha, eu olhei para aquilo ali e falei, Jesus. E ele ficou meio sem jeito, sabe? Porque o pecado é assim, querido. A pessoa sabe que é errado, mas quando aparece alguém, ela está vendo alguma coisa na internet, mas se aparece alguém, ESC, Alt F. Conheço, eu mexo com TI, sei quais são os comandos para fechar rápido a página. Infelizmente, as pessoas na igreja estão sendo aprisionadas por um espírito maligno que entra sem eles perceberem. E nós devemos tomar cuidado com isso. Precisamos captar a mensagem rápido. Quando Deus falou com Isaac, ele captou a mensagem rápido. Se ele descesse, aí sim ele teria perdido. Mas ele não perdeu. A Bíblia diz que a água começou a jorrar, ele começou a prosperar. E sabe o que acontece, pastor, quando você começa a prosperar? Quando você troca o banco da igreja, quando algumas coisas começam a acontecer, incomoda alguns vizinhos, principalmente quando é inimigo. Aí eles olharam para Isaac, viu a prosperidade dele. Aí Abimeleque foi lá e falou, saia daqui, porque vocês são muito mais poderosos do que nós. Ele foi lá para o Vale de Gerar, chegou no Vale de Gerar, ele continuou usando as ferramentas exatas. Aí ele foi jorrando água, foi alimentando o seu povo. E mais uma vez os pastores se levantaram contra Isaac, mas Isaac não parou. Sabe qual é o segredo da sua vitória? Sabe qual é o segredo de você ser uma pessoa próspera, uma pessoa cheia da presença de Deus? É quando você faz uso das ferramentas exatas. É quando você dá ouvido à voz de Deus. Deus esta noite está falando com você. Saia daqui como alguém que está usando a pá para tirar os entulhos. Entulhos esses que está impedindo você de crescer. Amém, queridos? Essa passagem aqui ela é muito extensa, mas eu resumi para você entender uma coisa. As fases da escavação. Assim é na nossa vida. Tem fases. Eu não sei qual é a fase que você está enfrentando agora, mas tem fases que você vai passar por ela. Quando eu estava abrindo a fossa, eu cheguei naquela fase das pedras. Mas se eu não passasse a fase das pedras, eu não ia ter uma fossa. Eu não ia poder fazer uso. Eu tinha que ter aquela fossa. Eu tive que passar a fase das pedras. E eu fui abrindo, até atingir o alvo. O meu alvo era uma fossa de 3 metros de profundidade. Para mim já estava muito fundo. Alguns acham que é de 5. Falei, não, 3 está bom. Mas eu consegui. Tive êxito. Fiz uso disso. Faça o mesmo você. Fique em pé, queridos, em nome de Jesus.